Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no meu vídeo anterior eu abordei com vocês a questão que envolve qual a diferenciação, qual a diferença entre casamento e união estável. Volto aqui agora para conversar com vocês e esclarecer para vocês como eu faço para provar a minha união estável. Quais são os requisitos, né, para que caracterize que eu tenha uma união estável? Pois bem, o documento, a princípio, o que eu diria o mais assim robusto, né, o que dispensa qualquer prova, né, em contrário, seria, como eu havia dito, a certidão pública de união estável confeccionada em cartório. Ou seja, eu insisto em dizer a vocês, você pode provar por outros meios, né? Mas eu acredito que os caminhos que você vai percorrer para estar provando essa união estável por outros meios seria o caminho mais tortuoso, ou seja, todas as provas que eu venha reunir para provar, né, a minha união estável, elas só vão servir para a convicção do juiz. O juiz formar a convicção dele para proferir uma sentença de reconhecimento ou até mesmo de indeferir, de negar, né, o conhecimento dessa união estável. Vou dar um exemplo aqui para vocês que foi vivido por mim como advogado de uma cliente. Ou seja, o companheiro dela vivia em união estável por um período de 3 anos. O companheiro dela veio a óbito. E diante deste fato, como é sabido, de conhecimento de quase todos, né, qualquer pessoa que tenha um mínimo de informação, que quando do falecimento do seu companheiro, do seu cônjuge, o cônjuge sobrevivente, ele tem direito à pensão por morte do INSS, né? Pois bem, ela sabendo disso, tem um prazo aí, que é um prazo de 30 dias, ela procurou pelo INSS para reivindicar aquilo que era de direito, ou seja, receber a pensão por morte do seu companheiro. E qual não foi a surpresa é que ao pedir, ela não teve o seu pedido deferido, o INSS simplesmente indeferiu, né, alegando que não tinha provas daquela união estável, ou seja, ela munida de todos os documentos que ela dispunha ali, né, como, por exemplo, comprovante de residência em comum com o cônjuge falecido, ou seja, conta de luz, de telefone, e inclusive recibos e notas fiscais de materiais para construções que ela, em conjunto com o companheiro, havia comprado, pois eles estavam edificando um cômodo, nos fundos da casa dessa minha cliente. E o que aconteceu? E mesmo embasado de todas essas provas, foi indeferido o pedido dela junto ao INSS. E ainda como se não bastasse, ela recorreu, mas voltando, vamos voltar ao ponto. Diante disto, o que foi conjecturado, o que foi colocado para ela, né, de minha parte e de outra advogada que na ocasião trabalhava comigo, né, que a gente tinha que, primeiramente, para ela retornar ao INSS, para não ter novamente o seu pedido deferido,
entrar como uma ação judicial de reconhecimento e dissolução de união estável. E isso foi feito, né? E até então, o que é interessante é que ela tinha uma prova lá, um documento que ela confeccionou em conjunto com o seu companheiro, que ambos declaravam, né? Vivemos em união estável por um período tal, e foi confeccionado por ela, digitado, e ambos reconheceram firma. E esse documento, ele só serviu, o que eu quero chamar a atenção para vocês, qual a importância, né, da escritura pública para você confeccionar um documento, também reconhecendo firme em cartório, que também ele vai servir apenas de respaldo para o juiz formar a convicção. Ao passo que a escritura pública, você não vai precisar entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, caso você tenha posse de uma escritura pública. Isso é uma coisa até relevante, porque tem muitos advogados que acreditam que mesmo assim você, com uma escritura pública, ainda precisa pleitear o reconhecimento da união estável via judicial, e que essa escritura pública vai servir única e exclusivamente para embasar o seu pedido de reconhecimento. Não, isto é um equívoco. Se você já tem esta escritura pública reconhecida em cartório, ela dispensa qualquer outra prova. Não há necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para que seja proferida uma sentença de união e dissolução para reconhecimento e dissolução da união estável. Muito pelo contrário, esse documento, ele fala por si só, ele é como a certidão de casamento. E, inclusive, nessa certidão pública de união estável, vocês podem até escolher qual é o regime de bens que vai vigorar entre o casal. Se é o da comunhão universal, da separação de bens, separação obrigatória de bens, etc. e tal. E voltando ao assunto, então, foi feito esse reconhecimento, e de posse ela voltou até o INSS com reconhecimento, e para espanto, pela segunda vez, ainda assim foi indeferido o seu pedido de pensão por morte. E o mais gritante é que, depois disso, ainda foi feito um pedido via judicial na esfera federal, uma vez que a competência para julgar as questões de ordem federal, no que envolve o INSS, da Justiça Federal, foi pedido que fosse implantado imediatamente o direito dessa cliente receber a pensão por morte, né? E, mais uma vez, ela teve o pedido indeferido pela Justiça Federal, pois o juiz federal de primeira instância também reconheceu que não havia entre ela e o companheiro dela falecido comprovante de que eles viviam em união estável. Então, ora, veja vocês como é complicado, né? Você depender de provas e que não é uma garantia, porque às vezes não é porque você tem ali documentos que caracterizem, né, a união estável, que o juiz vai deferir o seu pedido. Então, o importante, como eu falei, é que você faça esse seu pedido de reconhecimento. Então, voltando ao assunto, qual o requisito para a união estável? A convivência pública com o objetivo de constituir família. Até um período atrás, uns anos atrás, aí era a exigência sob o mesmo teto e que fosse uma convivência duradoura, ou seja, muitas das vezes
era pautada em quanto tempo, né, se estava vivendo em união estável. Hoje isso já não é mais relevante, né? Os tempos mudaram e a gente sabe, né, que os casais, né, tem casais que cada um vive na sua casa, né? Tem casais que nem dormem na mesma cama, preferem ter assim a sua privacidade pautada por esses princípios. Então, o que eu queria colocar para vocês é isso. Como provar a união estável? Tenho visto muitos questionamentos a esse respeito, e quais os requisitos, né, para que se configure a união estável. Então, esse é o ponto. Como se prova? Se você não tiver uma escritura pública de união estável, vai se provar via judicial, com os documentos dos quais você dispõe e através de testemunha. Testemunha depor ao seu favor. São essas as formas de se provar a união estável. E quais os requisitos? A convivência, né, pública entre o casal, não importa, inclusive até os casais homoafetivos também tem como provar a sua união estável, né? Na Constituição também garante esse direito, né? E é isso aí que eu tenho para passar para vocês por hora. Eu voltei aqui para reforçar o que havia dito anteriormente a vocês, né? E que mesmo assim tenho observado que as pessoas continuam com muitas dúvidas a respeito da questão que envolve a união estável. Espero ter esclarecido mais uma vez os pontos que não ficaram esclarecidos e dizer a vocês que caso tenham alguma pergunta a fazer ou ainda continuam com alguma dúvida e queiram esclarecer e sanar essas dúvidas, venham aqui e façam a pergunta de vocês que eu responderei. Estou aqui pronto para ajudá-los a equacionar qualquer dúvidas, ok? Até o próximo vídeo e caso tenham gostado, deixem aí o recado, um like aí embaixo aí, vamos continuar a nossa conversa, ok? Até mais!